Lucas 20. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes, os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nesses termos: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoaram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No tempo devido, mandou um servo dos lavradores para que lhes desse do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de os espancarem, os despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a este espancaram e, depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o feriram, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Quis lhe fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeito humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhe o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário, de quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: De César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual ela será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento,
Mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus lhes perguntou: Como pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro de Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoraram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo.